Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Após passarmos pelos 3 capítulos da segunda carta de Pedro, chegamos ao final. Certamente um dos principais assuntos da carta, se não o principal, é a cautela de Pedro contra os falsos mestres. No capítulo 3, já no finalzinho, versículo 15 e 16, Pedro comenta assim: E tende por salvação a longanimidade de nosso Deus, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. É fácil encontrarmos pessoas hoje que argumentam que religião não se discute, ou frases parecidas querendo dizer que cada um tem a sua fé, e cada um será salvo segundo a sua fé, pela sua crença. Pessoas que dizem que cada um interpreta a Bíblia do seu jeito e que não devemos julgar as interpretações dos outros. Porém, existem alguns problemas com esses pensamentos. A começar pelo que Paulo disse em Efésios 4, de que a fé é uma só. Se cada um pudesse interpretar a Bíblia a seu modo e ainda assim ser salvo, não existiriam falsos mestres que levam à destruição. Apenas existiriam diferentes intérpretes. Mas Pedro é claro em dizer que homens estavam deturpando, isto é, pervertendo, os ensinamentos de Paulo e as demais escrituras. Não existem várias formas de ser salvo, nem diferentes doutrinas da salvação, mas apenas uma verdade. Com isso, quero nos alertar para nos preocuparmos mais seriamente com a doutrina da salvação. Diferentes doutrinas que se contradizem umas às outras que encontramos no mundo religioso não podem ser todas verdadeiras, pois a verdade de Deus não se contradiz. Logo, nós não devemos descansar numa falsa noção de que qualquer caminho que eu seguir levará à salvação. Pedro reconheceu que os ensinos de Paulo são difíceis de entender, o que leva muitas pessoas a distorcerem o que ele realmente quis dizer. Muitas pessoas gostam de formar doutrinas complicadas e difíceis, baseadas nestes textos difíceis de Paulo, e ignoram outras passagens que falam sobre os mesmos assuntos e que são mais fáceis. Por exemplo, pessoas gostam de pegar textos difíceis de Romanos para ensinar que, uma vez que nós somos salvos, é impossível perdermos a salvação, mas desprezam a clareza e a simplicidade do que Pedro escreveu no versículo seguinte, ao que já lemos. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Pedro está dizendo que é possível cairmos da nossa própria firmeza. Assim como ele escreveu no capítulo anterior, conforme nós vimos no último episódio de 2 Pedro, que é possível o cristão voltar ao pecado, assim como uma porca lavada volta ao lamaçal. O próprio Paulo, autor de Romanos, também escreve em 1 Coríntios 10, versículo 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. A mesma mensagem de Pedro. Como então entender a Bíblia corretamente? Como então entender corretamente os textos difíceis que Paulo escreveu e não ser arrastado pelos falsos ensinamentos? Pedro conclui a sua carta escrevendo em 2 Pedro 3, 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Crescer em graça significa crescer em humildade, para se sujeitar ao poder de Deus e andar nos caminhos de Deus, pois, como Pedro escreveu em 1 Pedro 5,5, Deus concede sua graça aos humildes. Orgulhosos exaltam a sua sabedoria, o seu intelecto, as suas
doutrinas complexas acima da simplicidade da palavra de Deus. Orgulhosos também colocam seus prazeres e vontades acima da vontade de Deus. Pedro também nos orientou a crescermos em conhecimento. Precisamos nos empenhar mais para buscar por nossa conta, ler, estudar e conhecer a Bíblia, em vez de ficar dependendo de outros, apenas ouvindo o que os outros dizem. Se não crescermos em conhecimento, seremos presas fáceis de falsos mestres. Juntando as duas coisas, graça e conhecimento, para não sermos arrastados por falsos mestres, devemos buscar o conhecimento de Deus com humildade, dispostos a nos submetermos ao que entendemos das Escrituras, e não tentar submeter as Escrituras aos nossos pensamentos. Com este episódio, finalizamos nossas reflexões sobre as cartas de Pedro. E se Deus permitir, nas minhas próximas mensagens, que faço toda segunda e toda quinta, iniciaremos reflexões sobre a carta que Paulo escreveu a Tito. Até a próxima. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.